Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, Thiago Andrade na área, mais uma vez. Queridos, vamos à terceira aula de permutações. Nós já vimos na parte 1, né? Recordamos o que é basicamente o número fatorial, o que é o PFC. E aí fizemos uma associação que o PFC, quando o número de elementos é igual ao número de posições, pode ser chamado de permutação, onde nós entendemos que a permutação é quando a gente basta trocar os elementos de posição. Eu não preciso mudar os elementos, eu faço apenas uma troca de posição. Então, trocar elementos significa permutar. Aí, vimos no finalzinho da primeira aula o que é a permutação simples e, obviamente, que na primeira aula e na segunda aula fizemos exercícios de permutações simples. No finalzinho da segunda aula, a gente estudou as permutações circulares. Entendemos quando que uma permutação é circular, quando eu tenho n elementos para n posições em círculo. E aí a gente viu a formulinha da permutação circular e fizemos 2 exemplos. Agora, neste terceiro pedacinho da aulinha de permutação, nós vamos continuar os exercícios de permutação circular e, posteriormente, estudar o último modelinho de permutação, que são as permutações com repetição. Então, vem comigo. Bom, gente, vou compartilhar aqui o nosso slide mais uma vez para freneticamente fazermos os estudos convenientes, os estudos importantíssimos dentro das permutações. Queridos, já vimos aqui esse slide, né? Vou tocar para frente aqui, recordando o fatorial. Não precisa colocar o vídeo na velocidade 2 do YouTube, porque o professor Thiago está adiantando o slide. Olha que frenético. Queridos, posteriormente, então, no finalzinho da aula, a gente viu a formulinha da permutação circular, que é dada por permutação circular de n elementos é n menos 1 fatorial. E fizemos, obviamente, 2 exercícios. O exemplo 1, 4 amigos sentados em círculo, de quantas formas eles poderão ficar sentados nesse círculo, ou nessa dinâmica, seria 3 fatorial, que deu 6 como resultado. E o exemplo 2, que eu tenho 6 pessoas que ocupam uma mesa circular. De quantos modos distintos eles podem ocupar essa mesa? Permutação circular de 6 é 5 fatorial, e a resposta foi 120. Bom, até aí bem direto, bem objetivo, mas eu acredito que mesmo que isso apareça no Enem, não vai vir de uma forma tão simples ou de uma forma tão fácil assim. Eles vão tentar dificultar um pouquinho. Então, um modelinho mais próximo que poderia aparecer já seria o da permutação circular, no caso do exemplo 3. Então, vamos ler o exercício com calma para a gente fazer o exercício. Então, eu disse o seguinte nesse exercício, olha lá. 5 amigos irão participar de uma dinâmica em círculo. Sabe-se que João e Pedro deverão ficar lado a lado. Bom, eu obrigatoriamente quero que João e Pedro fiquem lado a lado. Então, isso aqui é uma observação importante. A observação que eu tenho que levar em consideração é que João e Pedro devem ficar lado a lado. Por quê? Porque eles vão conduzir a dinâmica, eles têm que estar juntos, não importa. Aí eu pergunto, de quantos modos distintos, então, a dinâmica poderá ser realizada? Querido, o que eu vou fazer? Olha para cá. Para a gente tentar entender o exercício, eu vou montar a dinâmica circular sem esses 2 amigos. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 5 amigos, eu vou colocar 3 na roda. O amigo 1, o amigo 2 e o amigo 3. Tá ali? Correto? Então, tem 3 amigos. Tiago, o João e o Pedro. Querido, o João e o Pedro, nesse caso, eu vou deixar eles de fora. Tiago, mas por quê? Porque eu quero. Então, aqui, obrigatoriamente, vai estar o João. Opa, peguei errado aqui, desculpa. Aqui, obrigatoriamente, vai estar o João. E aqui, obrigatoriamente, vai estar o Pedro. Então, vamos escrever aqui, ó, que aqui está o João e que aqui está o Pedro. Obviamente, eu só preciso entender que se João e Pedro têm que estar juntos, eu vou deixar isso do lado de fora, porque é uma escolha minha.
Aí, o que eu vou fazer aqui, querido? Presta atenção. Primeiramente, eu vou, então, calcular a permutação circular aqui de 3 elementos. Então, eu vou fazer assim, ó, uma permutação circular de 3 elementos é igual a 2 fatorial. Nós já sabemos disso, que a permutação circular de n elementos é n-1. E 2 fatorial é igual a quanto? 2. Então, eu tenho 2 modos de colocar aqueles 3 amigos ali na roda. Agora, o que acontece? De quantas formas distintas o João poderá entrar nessa roda? Bom, aí é importante eu entender isso aqui. O João pode entrar na roda de quantas formas? Aí vamos pensar agora aqui somente no caso do João. Querido, o João, ele tem 3 posições para entrar. Ou ele entra aqui, deixa eu pegar um outro. Ou ele entra aqui, ou ele entra aqui, que ficou ruim, ou ele entra aqui. Ó. Então, o João tem 3 posições para ocupar ali. Então, essas 3 posições que ele tem, eu tenho que levar em consideração 3 posições. A partir do momento que eu escolho uma, aí vamos pensar agora hipotético, vamos apagar aqui a posição do João aqui, a posição do João aqui e a posição do João aqui. Vamos imaginar, hipoteticamente, que o João escolheu aqui. Ó. Se o João agora veio para cá, o João está ali, o Pedro tem quantas formas de entrar na roda? Bom, aí vamos lá, o Pedro. O Pedro vai ser o rosinha aqui. Ó. Opa, não é isso. Pedro tem quantas formas de entrar na roda? Bom, o Pedro, ele tem que estar do lado do João. Ou ele vai estar do lado direito de João, ou ele vai estar do lado esquerdo do João. Então, repara que o Pedro ou vai estar aqui, ou vai estar aqui, ó, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Então, quer dizer que o Pedro, querido, só tem 2 formas de entrar na roda. Então, claro e evidente que na hora que eu faço isso, o total de agrupamentos, então, o total de agrupamentos seria igual, bom, o 2 da permutação circular, que multiplica 3, que é o número de modos que o João pode entrar na roda já permutada, vezes 2, que é o número de formas que o Pedro pode entrar na roda depois que o João já escolheu a sua posição. E aí, fazendo essa continha, eu vou chegar que o total vai ser igual a 12. Então, quer dizer que eu tenho 12 modos distintos de colocar 5 amigos em uma roda para fazer uma dinâmica, de modo que 2 deles, João e Pedro, estejam lado a lado. Isso é um modo de fazer. Às vezes o aluno não gosta desse modo de fazer, e eu respeito, tem outras formas, você não precisa deixar do lado de fora. Aí, o que eu vou considerar? Bom, uma outra forma da gente fazer o mesmo exercício com um raciocínio bem bacana, com um raciocínio bem objetivo. Bom, aqui está a roda. Aí eu tenho ali 5 amigos. Então, esses 5 amigos, vou colocar aqui, ó, amigo 1, amigo 2, amigo 3, amigo 4, amigo 5. Tá ali. Só, querido, desses amigos aqui, João e Pedro têm que estar juntos. Então, é como, bom, hipotético, aí vamos pensar aqui, é como se desses 5 amigos, 2 fossem um só. É como se eu considerasse João e Pedro como uma única pessoa. Ou seja, eu estou admitindo que aqui é o João e que aqui é o Pedro. Lógico e evidente que é como se eu considerasse que esses 2 seriam uma pessoa só. Então, a primeira coisa que eu teria que fazer agora nesse raciocínio aqui seria executar uma permutação circular, né? Só que vai ser uma permutação circular de 4 e não de 5. Por quê? Porque João e Pedro é uma pessoa só. Então, seria uma permutação circular de 4 elementos. E a permutação circular de 4 elementos é 3 fatorial. E 3 fatorial é igual a 6. Pô, beleza. Agora, 6 é a minha resposta? Não, senhor. 6 não é a nossa resposta. A nossa resposta vai ser isso aqui. Ó. O total, ele vai ser igual
a 6, que é o número de formas de colocar 4 pessoas na roda, vezes 2. Por que vezes 2? Bom, o total também continua sendo, então, igual a 12. Repara que é o mesmo gabarito do outro jeito. Total é igual a 12. Agora, o porquê que eu multipliquei por 2? Às vezes as pessoas não entendem. Né? E se não entende, o Thiago está aqui para te mostrar. Por que eu multipliquei por 2? Aí vamos lá que você vai entender o que eu fiz ali. Bom, Thiago, o porquê que você multiplicou, então, aqui por 2? Vamos colocar aqui atravessado para cá. Para justificar. Por que eu multipliquei por 2? Aí, lógico, evidente, porque que tem esse 2 aqui. Eu multipliquei por 2 porque João e Pedro podem trocar de lugar. Então, vou colocar aqui, ó, João e Pedro. Sai um A mais aqui. João e Pedro podem trocar de lugar. Repara que eles podem trocar de lugar, professor. Por que eles podem trocar de lugar? Porque, evidentemente, que aqui eu posso ter, olha, primeiro modo, João e Pedro, igual está ali, João e Pedro. Segundo modo, que o Pedro pode estar no lugar do João e o João lá no lugar do Pedro. Ou seja, o João pode estar à esquerda do Pedro ou o João pode estar à direita do Pedro. Por isso que eu tenho que multiplicar por 2. Porque pode ser João e Pedro ou Pedro e João. Então, eles podem trocar de posição entre si. Então, tem uma permutação simples de 2 elementos ali, que é 2 fatorial, que é 2. Então, os 2 modos de fazer está correto. Aí você vai escolher aquilo que você prefere. Eu prefiro deixar de fora e vir colocando na roda depois. Mas tem gente que prefere fazer de uma vez só. Sinta-se à vontade. O importante é você acertar o exercício. Ok? Beleza? Então, nós vamos agora, então, ao quarto e último exercício de permutação circular. O quarto exercício de permutação circular nos diz o seguinte. Bom, as bandeiras de 8 países serão colocadas no contorno de uma praça circular, igualmente espaçadas. Sabe-se que as bandeiras do Brasil e da Argentina não podem ficar lado a lado. Professor, por quê? Não sei. Não pode, pronto. De quantos modos podemos organizar essas bandeiras? Bom, querido, eu vou colocar as bandeiras numa praça circular, igualmente espaçadas. Então, o meu raciocínio aqui é uma praça circular, onde, obviamente, eu vou ter obrigatoriamente 8 bandeiras. Então, vamos lá, vou ter bandeira 1, bandeira 2, bandeira 3, bandeira 4, bandeira 5, bandeira 6. Tiago, são 8, você só está colocando 6. Sim. Agora, por que eu só estou colocando 6? Porque eu tenho uma restrição. As bandeiras do Brasil e da Argentina não podem ficar lado a lado. Essa é a minha restrição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essas 2 bandeiras do lado de fora. Insisto. O Tiago sempre vai deixar essas bandeiras aqui do lado de fora. Ah, mas por quê? Porque é melhor, velho. Então, é como se aqui, hipotético, tivesse a bandeira do Brasil e aqui tivesse a bandeira da Argentina. E aí eu vou pensar aos pouquinhos o que eu vou executar ali. Então, primeira coisa importante de se fazer é inicialmente calcular a permutação aqui. Então, para calcular essa permutação aqui, ó, eu vou usar aquilo que nós sabemos de permutação circular. Eu estou permutando quantas bandeiras ali? 6. Então, vou fazer permutação circular de 6, que é igual a 5 fatorial. E, nesse caso, permutação de 6 é igual a 5 fatorial, é igual a 120. Porque eu sempre diminuo uma unidade. São 6, então vai ser 5 fatorial. 5 fatorial é 120. Tiago, isso é o gabarito? Não. Agora eu vou pensar na bandeira do Brasil. De quantos modos distintos a bandeira do Brasil pode entrar na roda? Bom, aí eu tenho que pensar agora, fazer o joguinho de cor aqui, ó. O Brasil tem quantos modos de entrar na roda? Bom, quando eu coloco a bandeira do Brasil, aí vamos pensar, porque eu vou apagar isso aqui daqui a pouco,
Eu tenho quantos modos de colocar a bandeira do Brasil? Aí vamos lá. Eu posso colocar aqui 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4, ou aqui 5, ou aqui 6. Então, quer dizer que eu tenho 6 modos de distribuir a bandeira do Brasil ali. Ó. 6 modos. Beleza. Dessas 6, eu vou escolher uma. E aí não me interessa qual. Digamos, hipotético, que eu apaguei todas as posições onde eu não coloquei, e eu coloquei a bandeira do Brasil aqui. Ó. Então, eu poderia ocupar em 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu escolhi essa posição. A partir do momento que eu falo que a bandeira do Brasil obrigatoriamente está nessa posição, a Argentina pode entrar na roda de quantos modos distintos? Então, agora eu vou pensar na Argentina. A Argentina pode ocupar aqui, 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 aqui ou aqui. Repara que a Argentina não pode estar à direita do Brasil e nem à esquerda do Brasil, porque elas não podem ficar juntas. Então, eu não posso colocar do lado esquerdo nem do lado direito da bandeira do Brasil. Eu vou colocar em qualquer uma das outras posições. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a bandeira da Argentina vai ter 5 modos de entrar lá na roda. Ah, mas aonde? Bom, aí eu não sei. Aí é uma escolha minha ainda. Mas eu vou ter ali 5 modos, então, de entrar na roda. Evidentemente que eu vou escolher uma posição, não me interessa qual. Mas a partir do momento que eu escolhi a posição, aí sim eu vou apenas espaçá-las, né, de forma igual. Então, o total aqui, ele vai ser a permutação anterior, que é 120, vezes 6 modos de colocar a bandeira do Brasil, vezes 5 modos de entrar a bandeira da Argentina. Então, esse total vai ser 120, que multiplica 6 vezes 5, que é igual a 30. Então, esse total vai ser igual, bom, 3 vezes 12, 360, com 2 zeros, 3.600 modos distintos. Então, aí está o nosso gabarito. Repara que nós temos, então, 3.600 formas diferentes de se colocar 8 bandeiras em círculo, de modo que 2 delas, Brasil e Argentina, não fiquem o quê? Lado a lado. Só para você entender como que faz o exercício. É melhor, é mais fácil, é mais prático deixar essas bandeiras do lado de fora. Acostuma com esse raciocínio, que isso é importante. Se você deixa ela do lado de fora, você introduz uma e depois você introduz a outra. Ou do lado, se ela for ficar lado a lado, direita ou esquerda, 2 possibilidades, ou nas outras opções. E aí você tem que contar quantas opções você tem. Então, o resultado, basicamente, ele é simples. Mas a gente tem que entender como que faz esse exercício. Queridos, esse exercício, ele é cotadíssimo para cair no seu Enem. Olha que bonito, olha que interessante. Sinta-se à vontade para fazer de outro modo. Né? Cálculo total, que seria 7 fatorial. Cálculo total, considerando que Brasil e Argentina é uma bandeira só, não esqueça de puxar por 2, e subtrai o total menos aquelas que elas estão juntas, porque elas não podem estar juntas. O gabarito seria o mesmo. Beleza? Bom, queridos, nós vamos agora, então, para a última parte desta aulinha. Não vai dar para fazer muito exercício, mas dá para a gente entender alguns conceitos fundamentais. Então, nós vamos aqui para a parte da permutação com repetição. Querido, nós já sabemos o que é permutação, significa trocar elementos de posição, quando o número de elementos é igual ao número de posições. Ou seja, eu estou diferenciando os grupos apenas pela ordem dos elementos, e não pela troca dos elementos em si. Então, isso é uma permutação. Claro e evidente que o exercício de permutação com repetição será aquele onde eu tenho n elementos para n posições sucessivas, lineares, uma após a outra. Porém, como é com repetição, alguns elementos se repetem. Não importa se um elemento se repete, 2 elementos, 3 elementos, não importa. Mas eu tenho um probleminha. Quando eu tenho elementos repetidos,
Quando eu troco esses dois elementos repetidos de posição, eu não troquei o grupo. Eu não troquei a forma de representar esse grupo, porque trocar elementos iguais não muda o conjunto. Então eu tenho um probleminha. Por isso, queridos, que a permutação com repetição vai ter uma outra formulinha um pouquinho mais elaborada que a própria permutação simples. Bom, a permutação com repetição, aí vamos... Opa, saiu aqui. A permutação com repetição de n elementos, vai ser escrito assim, ó, permutação com repetição de n elementos, onde o R1 é a repetição do primeiro elemento, o R2 é a repetição do segundo elemento, R3 repetição do terceiro, R4 repetição do quarto, e assim por diante. Ou seja, o elemento 1 se repete 2 vezes, o R1 é 2. O elemento 2 se repete 5 vezes, o R2 é 5. Não importa. Então, a permutação com repetição de n elementos, onde o R1, R2, R3 é a quantidade de repetições de cada elemento, vai ser dado por n fatorial, que é a permutação simples, dividido por R1 fatorial vezes R2 fatorial vezes R3 fatorial e assim por diante. Ou seja, eu vou permutar todos os elementos, n fatorial, e dividir pelo fatorial de cada repetição. Então, eu tenho que dividir pela repetição do elemento 1, fatorial, pela repetição do elemento 2, fatorial, dividir pela repetição do elemento 3, fatorial, e assim por diante. Você pode escrever isso numa fórmula só, ou vir dividindo aos pouquinhos, se você também preferir. O importante é você entender que quando eu tenho elementos repetidos, eu não mudo o grupo se eu troco dois elementos que são iguais entre si, porque eu não estou alterando a leitura, eu não estou alterando o conjunto. Então, esse é o problema da permutação com repetição. Nós vamos visualizar isso em exercícios de anagramas. E aí nós vamos entender o Thiago vai até te mostrar. Então, por exemplo, quantos anagramas podemos formar com a palavra Habib? Querido, eu vou fazer aqui de um modo um pouquinho errado, mas eu preciso que você entenda isso, né? Então, vamos imaginar lá que não tivesse repetição, né? Então, eu vou imaginar aqui que a palavra Habib, ela tem obrigatoriamente 4 letras. Só que dessas 4 letras, eu sei que a letra B, vamos colocar aqui entre aspas, né? Que a letra B se repete 2 vezes. Então, eu sei que a letra B se repete 2 vezes. Repara, a letra A não se repete, a letra I não se repete. Então, eu vou fazer do jeito errado agora, para você nunca fazer isso na sua vida, pelo amor de Deus. Querido, se eu tivesse apenas 4 letras, então vamos lá. Se eu tivesse apenas 4 letras, deixa eu trocar aqui, porque agora eu fiz merda ali. Agora já foi. Se eu tivesse 4 letras, o total seria uma permutação de 4 elementos. A gente faz isso aqui direto, que é 4 fatorial, que é igual a 24. Então, eu teria 24 anagramas. Aí pergunto, será que isso aqui está correto? Ou será que isso aqui não está correto? Querido, não está correto. Eu não tenho ali 24 anagramas, porque não é só eu permutar de forma simples, porque eu tenho repetição. Então, nesse caso, isso aqui é o jeito errado de se fazer. Então, presta atenção. Isso aqui você não pode fazer. Porque tem repetição, então não é uma permutação simples. O jeito correto de fazer, Tiago, esse exercício, então, é como? Bom, aí vamos lá. Eu vou escrever o seguinte, que o total aqui vai ser uma permutação com repetição de 4 elementos, onde um deles se repete 2. Então, vou colocar um 2 aqui em cima. Então, colocar essa permutação com repetição de 4 elementos, onde um deles se repete 2 vezes. Evidente que eu vou colocar o total em cima, que é 4 fatorial, e vou dividir pelo fatorial de cada repetição embaixo, que vai ser 2 fatorial. Daqui a pouquinho nós vamos melhorar aquilo ali. Então, isso aqui ele vai ficar 4 vezes 3. Porque o 2 fatorial vai cortar, né? Então, vezes 2 fatorial. Vou colocar aqui bonitinho, é o primeiro que nós estamos fazendo.
2 fatorial. Então, vai cortar, vai ficar que 4 vezes 3 é igual a 12. Vamos dar uma melhoradinha na escrita aqui para que todo mundo entenda. Então, querido, o que nós estamos fazendo é escrevendo a fórmula da permutação com repetição. Se você lembra, eu pego o total, n elementos, em cima, n fatorial, e divido pelo fatorial de cada repetição. Eu só tenho uma repetição, a letra B se repete 2 vezes. Então, a repetição da letra B é 2. Divido por 2 fatorial. 4 fatorial dividido por 2 fatorial, eu vou pegar o 4 fatorial e abrir até o 2 fatorial. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. E aí é evidente que o 2 fatorial de cima vai cortar com 2 fatorial de baixo. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12, 12. Então, quer dizer que a minha resposta possui 12 anagramas. Simples. Essa é a resposta do meu exercício. Isso é o que o exercício queria que eu fizesse aqui. Tiago, eu não acredito que isso aí tem 12 anagramas. Como que nós vamos fazer? Bom, nós vamos provar para você que tem 12 anagramas. Agora, se a partir do momento que o Tiago prova, você não acreditar, filho, aí não é mais problema meu. Lógico que a BIB, se eu fosse colocar em ordem, a primeira seria AB. Beleza? A segunda seria a BIB. A terceira seria AIBB. Eu não consigo mais trocar B com B de posição. Então, AB, ABIB, AIBB. Começando com B, pode ser BB, perdão, pode ser BABI, BABI. Pode ser BAIB. Pode ser BBI, BBIA. Pode ser BIAB. Ou pode ser, o mais famoso deles, BIBA. Então, olha quantas possibilidades eu tenho. Começando BA, BB, BI. Começando com I, pode ser IA, BB, I, BAB, ou então a última, IBA. Repara que se eu fosse contar isso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Repara que eu tenho agora aqui 12 anagramas. Eu escrevi todos para te mostrar que eu não tenho 24 anagramas como eu tinha na palavra cola. Na palavra Bíblia eu não tenho 24 anagramas, eu tenho 12. Mas por que diminuiu, Tiago? Por que não é 24? Porque eu tenho letras que se repetem. E quando eu troco elas de posição, eu não altero o resultado. Por isso que eu divido pelo fatorial de cada repetição. É desta forma que a gente vai fazer exercícios de permutação com repetição, principalmente esses exercícios que envolvem anagramas. Tiago, nós vamos fazer mais um modelo? Vamos. Vamos fazer o último exercício desta aula para que você pratique. Agora, eu não preciso mais te mostrar que isso aqui é verdadeiro a partir de agora. Então, exemplo 2. Quantos anagramas podemos formar com a palavra arara? Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou destacar a palavra arara. Agora, nessa palavra arara, eu tenho quantas letras aqui? Bom, aí eu consigo perceber, obrigatoriamente, que eu tenho aqui 5 letras. Só que dessas 5 letras, obrigatoriamente, você consegue entender que a letra A, de amor, ela se repete 3 vezes. Porque tem A e A. E você consegue perceber também que a letra B, de bola, também se repete. Perdão, letra B de bola, tudo sacanagem, né? Letra R de
repetição, se repete 2 vezes. Então, eu tenho 3 letras A e 2 letras R. Se ela se repete, eu tenho que tomar cuidado. Então, como que eu iria calcular agora essa permutação? Bom, aí vamos lá. A permutação com repetição de 5 letras. Eu tenho aqui no total 5 letras. Porém, eu preciso entender que uma letra se repete 3 vezes e a outra se repete 2 vezes. Então, quem que é essa permutação com repetição de 5 letras, onde um repete 3, outro repete 2? Bom, em cima vai ficar o total, 5 fatorial. Embaixo vai ficar o fatorial de cada repetição. Então, vai ficar 3 fatorial vezes 2 fatorial. Óbvio que você sabe isso. Você pega o total, divide pelo fatorial de cada repetição. Eu vou pegar o 5, vou descer até o 3 para cortar, então vai ficar 5 vezes 4. O 3 fatorial vai cortar, evidentemente embaixo vai ficar o 2 fatorial, que é 2. Então, 5 vezes 4, 20. Dividido por 2 vai ser igual a 10. Claro que nós vamos colocar aqui agora o tracinho de fração, para que você entenda isso de forma bem simples, né? Então, a permutação com repetição de 5 elementos, onde um repete 3, outro repete 2, vai ficar assim, ó, 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é 5 vezes 4 sobre 2, que é igual a 10. Opa! Fácil. Então, quer dizer que essa palavra possui 10 anagramas. Tiago, vamos mostrar os 10 anagramas. É pouquinho? Não, não vou. Já fiz isso uma vez. Não há necessidade de fazer de novo. Porém, eu preciso que você entenda que quando eu tenho elementos que se repetem, quando eu troco elementos iguais, eu não estou alterando o grupo. Então, por isso que eu tenho que pegar o total fatorial e dividir pelo fatorial de cada uma dessas repetições. Isso é muito bonito. Isso é muito bacana. E você não pode errar exercícios de permutação, porque o raciocínio é simples. Porém, a nossa dificuldade, como sempre dentro da análise combinatória, vai estar em interpretar isso, em compreender isso. Então, agora nós vamos fazer mais alguns exercícios de permutação na próxima aula, que vai ser a permutação parte 4, e posteriormente os exercícios especiais de codificação associando as permutações, que para o Enem é muito importante. Beleza? Beijo do Titi, até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.